Olá, bem-vindas ao vídeo de hoje. Eu vou começar logo com a pele, preparando a pele. Então, limpo bem essa pele com um tônico. O tônico ajuda no pH da pele, mas também retira algumas impurezas que possam ter ficado. E passo logo a hidratar essa pele. Vou hidratar em 2 passos. Primeiro com o creme e depois com uma bruma. A seguir, hidrato os lábios agora para que no fim da maquiagem o batom receba melhor, os lábios recebam melhor o batom, que vai ser um batom mate que eu vou usar. Passo a preencher as sobrancelhas. Eu vou preencher as sobrancelhas com uma pastinha e com um lápis. Então, com a pastinha eu vou fazer o outline dessa sobrancelha na parte superior e na parte inferior. E garanto que esteja bem definido esse outline. E só a seguir uso o lápis para preencher o interior da sobrancelha, deixando assim uma sobrancelha mais suave e natural. E penteio todos os pelinhos da sobrancelha também para espalhar o lápis, né? Penteio para cima e a sobrancelha fica assim com um degradê. Venho só corrigindo as partes que têm algumas falhas com o meu pincel chanfrado e passo logo a seguir a fazer o recorte dessa sobrancelha com o corretivo. Então, recorte só na parte inferior. E vou espalhando esse corretivo para a pálpebra. Depois de espalhar esse corretivo, vou esfumar com uma esponjinha, só para não deixar nenhuma marcação e ficar bem smooth na parte inferior da sobrancelha. Depois de fazer o recorte, eu aplico o mesmo corretivo na pálpebra móvel e esse corretivo vai servir de fixador de sombras para as sombras que eu vou usar. A maquiagem é relativamente simples, ou eu chamo de clássica, que é um esfumado com tons de dourado. Então, não uso preto, por isso que eu chamo de maquiagem clássica. É bem suave, dá para usar para várias ocasiões e combinou muito bem com o formato do olho dela. Então, espalho bem esse corretivo e sem deixar nenhuma marcação. E aproveito que a pele já absorveu todo o hidratante para passar o primer. Enquanto eu faço os olhos, o primer também vai absorvendo. Deixo o tempo dele agir. Então, espalho bem esse primer nas zonas em que eu observo que ela tem poros visíveis. A seguir, começo com o meu esfumado. Eu usei uma paleta da Ludorana e uso um castanho bem clarinho, quase que vocês não conseguem ver, como cor de transição. A base do meu esfumado são tons de castanho. Então, comecei de um castanho bem clarinho para um castanho médio e depois usei um castanho mais escuro, mas todos os tons que eu usei foram castanhos.
Então eu esfumo bem esse tom de transição e faço movimentos de vai e vem, circulares. E a seguir, com um pincel mais pequenino, uso o meu castanho intermédio, coloco bem abaixo do castanho que eu usei primeiro e vou dando profundidade a esse olho, não é? Depois volto com o primeiro castanho e esfumo para não ficar nenhuma marcação. Vou esfumando com movimentos de vai e vem e circulares. A seguir, ilumino o arco da sobrancelha dela, né, para deixar bem iluminado. Vocês vão ver o brilho quando ela virar. Olhem como ficou bem iluminado, fica lindo. Depois uso o castanho mais escuro no canto externo do olho para dar profundidade a essa área e levo um bocadinho para o canto interno porque vou fazer o recorte com o corretivo. Então é para ficar bem marcadinho o côncavo. A seguir, esfumo bem essas três cores que eu usei para não deixar nenhuma marcação e estar bem suave. A seguir, faço o recorte, então com muita precisão faço o recorte para ficar bem marcado côncavo e dar um destaque na cor que vamos usar, no dourado que vamos usar. Depois de depositar esse corretivo, eu esfumo para que ele não acumule nas linhas do olho dela e faça com que a minha sombra não pigmente bem. Então eu esfumo e depois acrescento o segundo castanho onde termina o corretivo, só para fazer uma transição entre o corretivo e a sombra que nós já tínhamos aplicado. Então faço esse procedimento nos dois olhos e a seguir passo um dourado, que na verdade é o mesmo iluminador que eu usei abaixo da sobrancelha e é o mesmo iluminador que vou usar quando fizer a pele. Então aplico muito bem, apliquei essa cor úmida. Então deposito muito bem essa cor com um pincel de depositar sombra, somente na parte onde eu apliquei o corretivo. Depois de depositar essa sombra, eu faço um delineado gatinho. Então é muito óbvio explicar, porque vocês conseguem ver o que eu estou a fazer. Eu faço o outline primeiro, depois vou preenchendo. Eu usei um delineador em gel
e diluir esse delineador para poder usar com mais precisão. Então, é muito, como é que eu posso dizer, complicado fazer delineado em outras pessoas, mas ao mesmo tempo não é. É uma questão de prática, então eu pedi que ela ficasse quieta e é mais um jogo de cintura, ver quando é que ela vai piscar para que eu possa parar. A seguir, aplico base no rosto. Então, eu comecei por aplicar essa base no seu estado normal, mas depois decidi diluir. É uma base de alta cobertura, como vocês podem ver. Decidi diluir ela para que fosse mais fácil de aplicar. Então, aplico primeiro com um pincel e, como sempre, eu aplico metade do rosto e aplico em outra metade do rosto, sempre dando batidinhas, nunca arrastando esse produto, para não ficar com marcas de pincel. A seguir, levo uma esponja úmida e dou acabamento nessa base, dando batidinhas nas áreas que eu achei que precisassem mesmo de acabamento. Então, vou dar o acabamento até ficar perfeito e a seguir vou iluminar esse rosto. Então, eu faço primeiro um olho e depois faço o outro. Eu acho que é a melhor forma de trabalhar para mim. E vou sempre esfumar com uma esponjinha úmida. Mas a seguir eu levo a esponjinha que eu usei para dar acabamento na base e dou acabamento nesse corretivo, nas bordinhas, onde ele se encontra com a base para ter uma transição melhor. Ilumino também o nariz e a testa, o arco do cupido e um bocadinho no queixo para balancear todo o rosto. E dou sempre acabamento com a minha esponjinha úmida. E depois devolvo as sombras do rosto, vou contornando de leve com o contorno em creme. Então contorno as maçãs do rosto e a seguir vou contornar o nariz. A seguir, vou selar essa pele com pó banana. Então, aplico o pó banana em todos os locais que eu iluminei. Então, que é embaixo dos olhos, nas olheiras, na testa, no nariz. Então, selo bem essa pele, apesar da base ser bem sequinha, a pele tem que estar bem sequinha também, tem que estar bem selada nesse caso. E uso um pó compacto para varrer esse pó banana do rosto dela.
Então tiro todo o excesso de pó do rosto dela. A seguir eu selo todo o contorno que eu fiz no rosto, então vou selando com um pó. Então selo nas maçãs do rosto e aplico um blush. Então finalizo essa pele, não é? Com a aplicação do blush e ilumino também a pele. Então aplico o iluminador na pontinha do nariz, no arco do cupido e nas maçãs do rosto. Depois de fazer isso, eu aplico uma bruma. Aplico bem essa bruma e peço a ela para não apertar muito os olhos. E mal eu me virei, ela começou a dançar. E depois aplico o batom. Eu usei 2 tons de vermelho, porque achei que esse tom ficou muito alaranjado. Eu queria que fosse um vermelho mais vivo, mas infelizmente não aparece assim no vídeo. Então eu usei 2 tons de vermelho, esse e o outro, e ficou um tom mais deep de vermelho. Não sei se consigo explicar assim ou se vocês conseguem entender assim. Então aplico bem esse batom com muito cuidado e agora estou a aplicar o segundo tom e fazendo essa misturinha nos lábios dela. A seguir passo máscara de cílios muito bem nos 2 cílios para tirar todo o pó que caiu nos cílios dela e aplico cílios postiços. Os cílios que eu apliquei são bem suaves, não são nada dramáticos, mas dão uma coisa diferente no olhar, não é? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu finalizei fazendo a parte inferior dos olhos, infelizmente não apareceu. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. E até ao próximo vídeo. Beijinhos!